Oiê! Seja muito bem-vindo no meu canal Pode Talento, do canal que reconhece seu talento. E hoje eu estou aqui com a Kelly Domingos, uma publicitária, mãe de 3, uma grande amiga minha. A nossa história é muito legal, realmente histórias conectam pessoas. Conheci Kelly há alguns anos atrás, eu era empresária na época, ela era minha cliente. Depois, como tudo na vida, vai dando voltas. Eu me tornei cliente dela, nos tornamos grandes amigas. E ela já estava na pauta aqui da Histórias que Inspiram na jornada aqui do Pode Talento, mas infelizmente ela não teve agenda e hoje saiu essa agenda dela. Kelly, muito obrigada por aceitar o convite, estar aqui no Pode Talento. Eu vou te contextualizar um pouquinho do que é o Pode Talento. É uma realização de um sonho meu, aquele sonho de criança, sabe? Que todos nós temos e que muitas das vezes os pais acham que é só sonho de criança. Mas eu sempre me via fazendo entrevistas, é claro. Na época eu me via nos grandes jornais, nas grandes redes, né? Hoje o YouTube, o podcast, ele traz aí essa oportunidade da gente se realizar. E o Pode Talento, ele nasce para mostrar para as pessoas, para dar voz para quem tem um legado a deixar aqui. A gente não sabe a hora da nossa senha, né? E para mostrar para as pessoas que estão assistindo que todas nós, todo ser humano, ele nasce com um sonho, ele nasce com um talento nato e ele passa por situações difíceis. Só que ele vence. Ele só vai vencer se ele perseverar. Você lembra que você foi me buscar lá na... Eu deixei o carro na lateral, você foi me buscar... Eu fiz as vendas, fiz tudo. Lá dentro da empresa você não falou nada. Você lembra que você foi lá no estacionamento falar comigo? No dia do chá? Não, no dia que você foi se oferecer para ser minha representante. Você lembra disso? Não, amiga, não lembro. Eu já tinha saído, me despedido, já tinha pego minha graninha, eu tinha conversado com todo mundo. Quem acabou nos unindo foi uma amiga sua. Você estava falando lá no estacionamento da empresa que eu quis saber Aí você foi, vem cá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem representante? Você lembra disso? Aí eu parei assim, falei, não, eu comecei há pouco, eu tinha 1 ano de empresa ou 2, não tinha muito tempo. Aí eu, não, comecei há pouco, ainda não pensei. Não, porque eu podia ser seu representante, né? Em vez de você vir até aqui, trazer essas camisas, eu podia. Aí eu já saí de lá, liguei, eu já tinha uma oficina própria e tinha a menina que desenhava pra mim, né? Eu tava na formação ainda de personal styles. E depois eu fui pra formação de consultoria de moda, pra entender sobre coleções mesmo. Aí eu falei assim pra ela, eu preciso de uma... A gente chamava de fininha, quando a gente faz uma coleção, uma de cada, um PP, um P, um M. Aí eu falei, eu preciso aumentar minha produção. Ela falou, mas você tá vendendo assim? Aí eu falei, não, mas eu vou vender no atacado. Ela falou, nossa, como que você vai vender no atacado? Eu falei assim, não, tem uma menina que eu conheci e ela vai ser minha representante. Ela falou, uau! E ali nesse dia a gente não fez essa fininha mais, a gente aumentou a produção e eu arrumei, depois de você, eu comecei a chamar as pessoas para ser a minha... Representante, foi uma ideia. Eu tinha uma menina que ela comprava toda semana comigo, ela trabalhava no laboratório. Toda semana ela vinha, passava na minha loja, falava, tem novidade? Eu fazia novidade a cada 15 dias. Aí eu, tem umas peças que você não viu semana passada, tem uma peça cetinada, tem uma peça básica. Ia mostrando o que tinha, era só camisa na época, né? Aí ela falou assim, nossa, lá no escritório você ia vender muito bem se você fosse participar do Grêmio. Aí eu falei, melhor que isso, você vai ser representante e você ganha. E aí ela falou, mas eu não queria, tal. Aí depois a gente fez todo o planejamento financeiro, tudo. Aí ela pegou e falou assim, não, eu quero. Aí eu fazia a sua coleção, eu lembro até hoje, as coleções. Coleção Kelly, tinha as caixas, coleção Kelly, e a coleção das meninas. E aí começou. Aí depois eu mudei de coisas de mulher, né? Eu saí de coisas de mulher e me tornei uma camisaria, Agácia Camisaria, e que traz um outro nome, era um remarketing ali, né, um rebrand ali, né, da minha marca, só que era um outro conceito, né, eu comecei a fazer, não sei se você lembra, que eu fazia algodão fio 80, e você colocava as iniciais do seu nome, não sei se você lembra disso, você lembra? Das camisas? Não lembro desse detalhe, não. Aí a gente fazia sob medida, e tinha as prontas entregas, que é as que vocês recebiam, pronta entrega. E o cliente que queria aquela mais personalizada, aquela seda, o algodão 80, ela ia lá. Aí eu tinha um alfaiate na loja, ele fazia as medidas. Aí ela escolhia o punho, né?
escolhia o tecido, enfim, era muito gostoso. E aí depois ela vinha buscar, ficava pronta em 30 dias, assim, olha só, uma camisa ficava pronta em 30 dias, porque demorava. E aí você podia bordar as iniciais. O homem geralmente bordava no bolso e a mulher bordava no punho, as iniciais do nome. E depois comecei a vender os lenços e as abotoadoras de camisa. Depois quebrou, né? Depois acabei desistindo e saí. Mas você foi a primeira consultora que eu estive dentro da loja. E depois eu me tornei sua cliente, né? Aí você saiu da empresa e montou a sua empresa. Fala um pouquinho da sua empresa. Fala um pouco aí daquela empreendedora. É muito interessante o que você estava contando, né? Eu sempre fui uma pessoa muito empreendedora. Eu trabalhava no CLT, vendia Avon, vendia Natura, vendia roupa para vizinha. Alguém me aparecia com alguma coisa e falava, você não pode levar lá na empresa para poder vender? Eu levava. Por quê? Porque no fundo, eu sempre tive o sonho de abrir o meu próprio negócio. Então eu lembro quando eu era adolescente, né? Tinha lá a garagem do meu pai e eu falava assim, pai, vamos montar uma loja aqui? E era uma loja de roupa feminina. E ele olhava assim pra mim e falava, não, mas você é muito nova, e aqui, né, essa rua é meio deserta. Mas eu me lembro de algumas vezes que eu falava isso com ele, e ele até pensava, nossa, ela insiste tanto, acho que ela vem com tanto brilho nos olhos falar disso. Enfim, não rolou. E aí a gente se conheceu naquele momento que você tinha camisaria, você foi oferecer lá na empresa, né, eu amei as camisas, vi que todo mundo comprou, que todo mundo gostou, já fazia um tempo que eu vendia Avon, Natura e trabalhava no CLT. Eu falei, nossa, por que não, né? Aí acho que eu resgatei um pouquinho aquele sonho da loja de roupa feminina. Fui lá, a gente conversou e aí eu acabei se tornando a sua consultora. E eu acho interessante você falar para mim hoje que eu fui uma pessoa que também te despertou para isso. Porque você também despertou coisas em mim, então foi muito legal, foi uma parceria muito bacana, né? Eu lembro que na época fazia pouco tempo que eu tinha meu primeiro filho, então aquela época ali depois do puerpério, que você tem que trabalhar, que você fica meio em casa e filho, tudo junto misturado, né? Tem um momento que a gente não se reconhece mais, e aí assim, de final de semana, era aquela coisa, não tem trabalho, não conversa com ninguém, fica em casa, filho, as coisas que tinha para fazer para acertar a semana, e eu não sou uma pessoa muito de rotina. Acho que é muito importante, assim, a rotina para o trabalho, para coisas que você precisa fazer com crianças, tudo, mas, assim, viver meio que na monotonia, vamos colocar assim, não seria nem bem rotina. E aí, eu lembro que eu tava querendo caçar alguma coisa que eu pudesse ver gente, conversar com pessoas, eu adoro vender, adoro falar, né? E aí, quando você chegou ali na minha vida, eu falei, interessante, acho que vou fazer um chá das camisas. Aí você lembra? Chá das camisas? Eu falei, vou juntar umas amigas e vou mostrar essas camisas. E aí eu me lembro como é que eu fiz esse chá, né? Foi lá no salão de festa do prédio de uma amiga minha. E eu lembro que eu montei uma mesa linda e tinha flores na mesa. Você lembra disso? Eu lembro de cada detalhe. Foi da mesma que nos uniu. Foi aqui, a menina que me viu no Facebook. E ela também gostou muito de você, gostou das camisas. E aí eu lembro que ela me ajudou, então era aquilo, tinha flores, aquelas xícaras, e levamos as camisas e mostramos para várias pessoas. E eu falei assim, nossa, gente, é isso que eu quero fazer. Só que assim, fazia isso de fim de semana, tinha filho pequeno, então assim, era uma coisa que, né? Então eu precisava ter um plano ali, estruturar para ver como que eu conseguiria rentabilizar mais, né, fazendo isso. Mas fiz por um tempo, amei de paixão, tenho camisa sua até hoje. Ai, que linda! Enfim, mas falando sobre empreender, é isso. Eu sempre tive vontade de ter um negócio próprio e tenho um negócio próprio de 8 anos para cá. Essa história tem mais ou menos quantos anos, amiga? Meu, tem muito tempo isso. Tem mais de 10 anos. Tem mais de 10 anos, Tenho. Acho que bem mais. O meu filho tem 11, eu não tinha o Samuel ainda. Eu acho que deve ter mais de 13 anos, por aí, né? Enfim, então eu sempre tive muito essa vontade, e aí assim, as empresas que eu passei, eu tive a oportunidade de empreender. Eu sempre falo para as pessoas, empreender não é só sobre você montar um negócio, é sobre você ter ideias criativas, é sobre você pensar em coisas inovadoras, em oportunidades para você, para outras pessoas, é sobre resolver problemas. Então assim, antes de eu montar a minha agência de publicidade, eu trabalhei em 2 empresas, né, por um longo período de tempo nessas 2 empresas, que ali eu empreendia.
Ali eu tinha que pensar o que eu ia fazer, como é que eu ia montar a equipe, qual que era a solução para o meu cliente, o que eu ia apresentar para o meu chefe. Então, eu sempre tive essa coisa do empreendedorismo na veia, sabe? É que às vezes as pessoas confundem o empreendedorismo com ser empresário. O empresário é um outro patamar, né, uma outra situação, muito importante também. Precisamos de mais empresários no nosso país, para a nossa economia melhorar, né, girar, mas empreender, eu falo que é um talento e que já nasce com você. Então, você está ali no CLT, mas você é uma colaboradora, né, funcionária, como a empresa acaba chamando, intraempreendedora. Lá dentro você está empreendendo. Não necessariamente você ter o seu próprio negócio. Ter o seu próprio negócio é muito bom, é maravilhoso, mas lembrando que você tem que ter os dois talentos, o do empresário e do empreendedor. E é uma guerra, né? Eu acho que nem tem outra palavra para falar, é um clichê falar que é uma guerra empreender, que a vida do empreendedor não é fácil, mas não é fácil mesmo. Não é porque as coisas são pedras, não, é porque muita responsabilidade, são vidas, são famílias que estão envolvidas ali naquela empresa. Então você tem que se responsabilizar, porque o pai que trabalha ali com você, o homem de família que está ali, ele tem que levar o pão para casa. Então você é responsável por aquilo, então você tem que assumir aquela responsabilidade. Então é por isso que não é fácil, não é que é um bicho de 7 cabeças, não. Mas é uma responsabilidade humana, né? Agora, falando aqui do Pode Talento, falando da mensagem que eu quero transmitir nesse programa, é que todas nós temos um talento e a gente nasce com ele. E aí eu quero conhecer um pouquinho mais, assim, eu conheço um pouquinho, né? Mas eu quero deixar registrado um pedacinho da Kelly. A Kelly, quando criança, ela já sonhava em ser essa consultora de camisa da pessoa que ela acabou de conhecer, ela já tinha tudo isso ou não? Isso foi sendo construído na Kelly? Eu acho que a questão do empreendedorismo foi sendo construído, mas eu me lembro desde pequenininha, né, assim, já fui observando coisas que eu tinha aptidão, que eu gostaria de fazer, que era assistir as propagandas da televisão e eu falava assim, cara, que sensacional! Quem será a pessoa que criou, que desenvolveu essa ideia, que desenvolveu esse comercial? Eu achava bárbaro, né? E eu olhava com muita atenção e eu ficava pensando naquilo. E depois veio a adolescência, comecei a pensar um pouco mais, né? Percebi que eu era comunicativa, que eu gostava de vender, que eu gostava de me aproximar das pessoas, conversar, estar junto, ajudar, né? Criar oportunidades para mim. Então, acho que é um misto, assim, acho que hoje, né, sou publicitária, tenho uma agência de publicidade e eu me lembro, resgato isso que você me perguntou agora. Quando, em que momento que você percebeu? Então, assim, foi lá na infância, né? Aí, na adolescência, contatos com pessoas como, por exemplo, você, né, que teve essa questão aí de trabalhar como consultora das camisas. Aí foram surgindo outras oportunidades que foram deixando os meus olhos cada vez mais brilhantes por isso. E foi aí que eu vim trabalhar no McDonald's. E o McDonald's, para mim, ele realmente foi uma escola sobre marketing. Lá eu aprendi muita coisa, entendi como funcionava muita coisa, tive uma excelente oportunidade e ali eu decidi fazer a faculdade de publicidade. Em todos os programas eu falo que o talento, o que você vai fazer para sua vida toda e fazer muito bem feito, com alegria, ganhando pouco ou muito, ou milhares de reais, você já nasceu com ele ali. Só que nós temos a infância que nos ajuda a se desenvolver, e temos infância que não é culpa de ninguém, que acaba não dando oportunidade para você desenvolver isso, né? Então, na sua infância, você já tinha esse olhar para a publicidade, e aí você conseguiu ter isso na sua carreira, você conseguiu desenvolver isso desde criança? Como que foi? Com quantos anos você foi pro Mac? Todo mundo ia aos 17, né, antes, né? Exatamente. Era aos 17? Exatamente. Fui pro McDonald's com 17 anos de idade. E lá no McDonald's, eu falo que o McDonald's é uma excelente escola sobre empreendedorismo para jovens, porque ali você aprende sobre... Vou voltar, peraí. Pode falar. O McDonald's, para mim, é uma excelente escola... Volta. Perdi. Você viu que eu perco, né? Fica tranquila. Volta. Errei. Então, eu fui trabalhar no McDonald's, Deia, com 17 anos. E eu falo que o McDonald's, ele é assim,
foi para mim uma escola e eu recomendo para todos os jovens, porque ali eu aprendi sobre disciplina, sobre produtividade. No caso, sobre marketing, sobre publicidade, é porque eu já tinha aptidão e eu tive algumas oportunidades ali e eu, né, fiz algumas coisas que me levaram a alguns lugares. Mas lá no McDonald's funciona assim, você chega, né, hoje é diferente, né, devido à tecnologia, o digital, hoje é tudo muito diferente como era aí há uns 20 anos atrás, mais, né, pouco mais de 20 anos. Então assim, você chegava no McDonald's e aí ele falava, olha, hoje você vai fritar hambúrguer, hoje você vai fazer batata, hoje você vai ficar no caixa, hoje você vai ficar no atendimento ao cliente. Então, aprendi tudo um pouco, né? Foi uma escola, como eu falei. Mas aí teve uma coisa que eu me destaquei no McDonald's, que era estar sempre na área de frente, estar sempre com o cliente. Então, eu estava sempre no caixa, né? Com muita frequência, quando eram os dias de maior movimento. Eu estava ali no atendimento ao cliente, direcionando, fazendo pedido, aumentando o ticket médio, né? Daquele pedido. Enfim, aí e assim, eu reparava muito o que a marketing da loja fazia, né, com respeito à identidade visual, à comunicação, a trazer a comunicação da Universidade do Hambúrguer para a loja, para os colaboradores, para o gerente. Eu falava, nossa, aí mais uma vez, né, os olhinhos brilhando. Eu falava, nossa, que interessante, eu acho que eu gostaria muito de fazer o que ela faz. E aí eu comecei a perguntar para ela sobre publicidade, ela também tinha estudado, enfim, comecei a ficar mais imersa nesse universo. Até que um dia, porque as lojas, né, as franquias do McDonald's, elas são avaliadas constantemente para seguir um padrão de qualidade ali, né? E aí ia ter uma avaliação, e aí nesse dia da avaliação, obviamente, eu fui parar ali no atendimento ao cliente. E eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 4 meses de loja, né? E eu lembro que tava todo mundo meio apavorado. Ai, ela vem aí, né? Não vou falar o nome dela, enfim. Todas as visitas são assim, no varejo inteiro, todas as áreas de varejo, visitas de diretoria, de presidência, traz esse temor, né? Exato, as pessoas ficam daquele jeito, né? Ai, quando ela chegar, olha, ela já chega, já vai avaliando se tem um papel de bala na calçada. Sim. Enfim, e eu não sabia quem era ela. Algumas pessoas sabiam. E aí acontece que ela chegou lá com algumas malas, enfim, com várias coisas na mão. E eu, como tinha que fazer o procedimento, que era a regra para fazer com todo mundo, né? E amava trabalhar, fazer o que eu fazia ali. Atendi, levei ela para o andar de cima, levei as coisas dela, ajudei com a bandeja, enfim. E aí eu lembro que quando eu tava descendo a escada, assim, meu gerente passou por mim e fez assim, ó. Aí eu falei, é ela. Ainda bem que ele não te avisou antes. Não, eu não sabia, ninguém conseguiu me dar um toque porque eu tava de costa pro pessoal do caixa, então eu já fui atendendo e fiquei ali, eu e ela. Quando eu vi, eu já tava no segundo andar. Enfim, e aquele dia também teve uma excelente avaliação, né, porque tava todo mundo muito preparado, essa recepção ajudou de alguma forma, né. E aí eu me lembro que depois ela desceu e começou a fazer algumas perguntas para mim, né? O que eu gostava, o que eu mais gostava de fazer no McDonald's, né? O que eu tava achando de trabalhar lá, quanto tempo. Enfim, foi muito interessante aquela conversa, lembro que eu fiquei muito nervosa, assim, mas aí eu comecei a olhar ainda mais para tudo com respeito ao marketing ali no McDonald's. E aí eu me lembro que quando eu estava para completar mais ou menos 1 ano de McDonald's, né, e olhando muito para isso, já vendo sobre a faculdade de publicidade, como é que eu ia fazer, o que eu precisava fazer para fazer as propagandas, né, enfim, aí eu me lembro que estava lá com as minhas férias certinha para acontecer, ele chegou para mim e falou assim, olha, aconteceu uma oportunidade aqui para você e eu não sei se você vai aceitar, mas me pediram para eu te falar. E eu falei, o que é, né? E aí ele falou assim, ó, você vai entrar de férias, porque para treinar para assistente de marketing, você treinava fora do horário, né? Então você treinava, depois você batia o seu cartão, enfim, depois corta essa parte. E aí ele falou assim, vai ter um OGI, era tipo uma avaliação que tinha, porque ia inaugurar um novo restaurante e ela pediu que você participasse, se você topar. Só que como você nunca treinou para assistente de marketing, você precisaria estudar. Então você tá saindo de férias, você topa? Você quer aprender alguma coisa? Você quer vir aqui? Falei, claro que eu quero. E foi assim. E daí eu saí de férias, eu ia pra lá, eu ficava consumindo tudo que a marketing falava pra mim, livros e, sabe?
Chegou o dia da temida avaliação, e aí quando eu chego lá, aquele medo, né? Porque eu chego e aí, tipo, quanto tempo você treina para assistente de marketing? Uma treinava 2 anos, outra 3 anos, então as meninas eram muito macaca velha. Eu tava ali novinha, a mais novinha da turma, e também a mais novinha de... Assim, eu não de tinha... empresa. Né? A mais novinha de empresa, mas também aquela pessoa que nunca tinha treinado para assistente de marketing. E por que eu tava naquela avaliação? Então isso para mim foi uma grande experiência, muito valioso, porque eu sei que naquele momento ali, uma pessoa lá da Universidade do Hambúrguer, né, uma pessoa lá em cima no McDonald's, olhou para mim e falou, ela leva jeito para isso, ela tem talento. Então assim, no final das contas, ela queria que eu passasse por toda aquela experiência para que eu começasse a treinar para assistente de marketing, para que futuramente, né, ela via ali um futuro em eu ser assistente de marketing de um restaurante. É que nesse caso, faz parte da cultura do MEC, né, passar por todas as áreas. Então, até hoje, quem é um diretor, ele passou pela área de atendente. Então, o MEC tem uma cultura muito bonita de treinamento e de inserir essas pessoas na área certa, né? Usar os seus talentos na área certa. E aí, você foi trabalhar no marketing no McDonald's? Bom, final das contas, participei dessa avaliação, fiquei em segundo lugar, e foi por muito pouco, eu nunca vou esquecer qual foi a pergunta que não me levou ao primeiro lugar, isso seria extremamente inédito. Teve uma pergunta que foi assim... Que tipo de ação você poderia fazer, né? Naquela época não tinha nada de digital, nada, enfim, né? Que tipo de ação você poderia fazer em torno do seu restaurante que você conseguisse mensurar que as pessoas vieram para esse restaurante por conta dessa ação? E a resposta era cuponagem. Sabe? Você entregar flyer, cupom, e fazer enfim, ele aí voltar. Você tinha que... Para fazer a contagem, né? Você tinha que chegar lá e falar, eu vim aqui, sei lá, vou ter um desconto, vou ganhar mais alguma coisa assim. E aí eu lembro que o meu gerente contando para mim, né, e também com aquele cuidado, eu era muito novinha, né, mas enfim, nem eles, depois ele veio me contar, nem eles esperavam que eu fosse ficar ali entre as 3 primeiras. Porque eu devorei ali os livros em menos de um mês, participei e imagina, acho que eram umas 12 meninas. E ele falou, se você me responde a cuponagem, você empatar com uma pessoa. E aí eu tenho certeza que ela ia escolher você. Você já pensou isso? Então isso pra mim foi uma confirmação, sabe, Deia? Aquela coisa de falar, nossa, eu acho que eu tô no caminho certo, eu tô gostando do que eu tô fazendo, eu quero aprender mais sobre isso. E tem alguém que olhou pra mim e tá me mostrando, você leva jeito pra isso. Eu falo que eu bato muito nisso, né? Eu tenho uma mentoria que é o Help na Minha Carreira, que é para auxiliar os jovens a adentrar o mercado de trabalho. E nessa mentoria, eu falo muito para ele olhar para os sonhos de infância dele, para quem ele queria ser quando ele ia dormir, sabe? Quando ele brincava com os amiguinhos, quem era ele naquela brincadeira? Ele é o que criava a brincadeira, ele é o que estragava a brincadeira, ele é o que ficava assim, não quero, ele era um emburrado. Quem era ele no meio daquelas pessoas? Porque dali vai nascendo. E, claro, a criança não sabe construir as coisas ainda, né? Ela constrói de uma forma infantil. Mas os pais, se ela conseguir se comunicar e os pais tiverem a sensibilidade, o pai consegue construir o futuro dessa criança dentro desses talentos. E eu falo que mesmo que se a gente não conseguiu, tudo deu errado, a gente sonhou, não deu certo, mas a gente lá dentro tem um desejo, lá dentro a gente tem um imã, sabe? O nosso talento, ele tem um imã e ele vai nos atrair para o lugar. Então, às vezes você não está pronto, às vezes você não teve oportunidade, às vezes você não teve alguém que viesse ali, um assessor que te orientasse, que cuidasse de você, mas você tem um imã. Se você permanecer com aquilo aceso ali, ninguém precisa saber. Ninguém, sabe? Assim, nem marido, nem mãe, só você e Deus mesmo, aqueles que acreditam em Deus, óbvio, dentro de você, você e você. Se você se permanecer ali, ele vai te atrair. Isso aconteceu com você, né? A publicidade já te atraiu, você hoje é uma publicitária, cuida aí, faz, né, comerciais, como você olhava e desejava isso. Mas vamos falar um pouquinho da Kelly, mãe de 3. Como que é ser mãe? Vamos falar de gêmeos, deixa o mais velho quietinho. Como que é ser mãe de gêmeos, Kelly? E porque assim, as pessoas hoje em casa ficam pensando, né, eu sou mãe,
Já passei dos 30, dos 40, tá tudo acabado. Eu vou completar 43, às vezes me bate essa depressezinha. Ai, será que vai dar certo? Já não tenho mais idade, já passei, né? Mas a gente sempre conhece alguém que superou, que subiu a montanha, que foi a mais que a gente fala, ó, ela foi, né? Então vou seguir o que ela fez. E aí, ser mãe de gêmeos, ter esse sonho de ser publicitária, esse sonho de ser empreendedora, dá certo? Dá certo. Eu falo que os filhos, eles são os nossos motivos. Eles são os nossos porquês, né? Eles nos impulsionam a fazer coisas que a gente nem imagina. Por eles, e aí quando você olha para sua carreira, quando você pensa no futuro do seu filho, acho que, sabe, é um ciclo que você fala, não, eu preciso fazer, isso tem que dar certo. E é muito interessante, né? Eu tenho 3 filhos, mas a história dos gêmeos, ela se mistura aí com o empreendedorismo, porque foi assim. Como eu estava contando, eu empreendia nas empresas que eu passava. Então, eu chegava, criava, montava, vamos montar departamento, vamos fazer isso, vamos solucionar esse problema do cliente, vamos solucionar o problema do dono da empresa e por aí vai. Então, eu sempre, assim, a essência do meu trabalho, de tudo que eu fiz, de tudo que eu faço, é a criação. E aí, só que chegou um momento que eu não queria mais trabalhar para alguém, que eu queria trabalhar para mim. E aí eu me lembro que na última agência de publicidade, né, publicidade legal, um outro segmento da comunicação que eu trabalhava, a dona ficava ali comigo, ela me cozinhou por mais de um ano, mais ou menos 1 ano e meio. Chegou um dia que eu sentei, fui tomar um café da tarde com ela, assim, e aí eu falei, eu preciso conversar com você. E aí ela olhou pra mim e falou assim, eu já sei que eu não te seguro mais aqui. Eu lembro dessa época, eu participei disso. Você tinha sido promovida até. E eu gostava muito do que eu fazia lá, eu era gestora comercial, enfim, eram muitos aprendizados, eu adorava os meus clientes, adorava o que eu fazia também, mas eu queria fazer algo mais focado na publicidade, tava aí começando aquela onda do digital, eu não sabia nada disso, eu nunca tinha trabalhado numa agência de publicidade. Eu falei, poxa, fiz publicidade, fiz pós-graduação em marketing, e aquele sonho daquela menina que sentada ali na frente da televisão vendo aqueles comerciais, né? Enfim, e aí eu falei, realmente. Mas aí você sabe que foi uma coisa muito interessante, que até nesse momento eu fui muito empreendedora. Por quê? Eu tenho a síndrome da impostora comigo, sabe? Todo mundo tem medo, todo mundo tem frio na barriga. Fala, nossa, eu vou largar o certo pelo duvidoso. Né? Então, assim, gestora comercial numa agência de publicidade legal, conhecia vários jornais no Brasil todo, né? Tinha um excelente relacionamento, uma cartela de cliente maravilhosa, conduzia ali uma equipe que já tinham 7 pessoas só no meu departamento, enfim. Só que aí você fala, cara, mas é diferente quando você sai e você não vai fazer isso para você e você não tem o suporte do financeiro, do estúdio, de quem tem a grana para você falar, vamos fazer isso? Vamos, eu entro com o dinheiro, você entra com a ideia, resolve e manda as pessoas fazerem. Do almoço com o cliente, o cafezinho. É totalmente diferente. Enfim, e aí a gente acabou fazendo uma negociação, e isso foi muito legal para mim e para ela. A gente, inclusive, teve parceria até no ano passado. Depois, talvez eu conte um pouquinho mais sobre isso. E aí, o que era, né? Ela falava, Kelly, mas você vai sair daqui? Quem vai ficar? Tem cliente grande, atendia grandes bancos, saía de São Paulo para ir lá, enfim, atendia grandes contas e tinha toda uma estrutura, porque você falava direto com o dono, com o CEO, enfim, atendíamos multinacionais também. Falei, vamos fazer um trato? Porque eu também com medo, né? Precisava fazer uma reserva. Agora que eu falei pra ela e ela falou pra mim, não te seguro mais aqui, eu falei, agora é sério, né? Aí eu falei, vamos combinar de eu ficar até um determinado tempo. Aí tinha a época das publicações dos bancos, né? Que eram semestrais. Eu falei, a gente já estava chegando nessa época de publicação. Eu falei, no segundo semestre eu vou, faço todo esse trabalho, deixo alguém treinado e a gente deixa tudo organizado para eu sair e para você ter uma outra pessoa aqui. Fechado. Isso seriam 8 meses. Então eu falo, a gente precisa planejar as coisas na vida, né? Então quer fazer uma transição de carreira, não é aquela coisa, tô indo, não sei para onde eu tô indo, qual que é a tendência de mercado, quem é meu público, se isso dá dinheiro, não pesquisa, e sai fazendo. Por isso que muita gente acaba se atropelando com isso. E aí, nesses 8 meses, eu ajudei, fiz tudo o que a gente combinou, né? E fui ali, guardando dinheiro, vendo o que eu precisava fazer, comecei a entender como é que faz para montar uma empresa, o que tem numa agência de publicidade, e por aí vai.
E aí, passado esses 8 meses, eu montei a minha agência, né? Não sabia exatamente como ia ser, porque eu nunca pisei numa agência de publicidade. Falei, na pior das hipóteses, eu trabalho um pouquinho com publicidade legal. Mas ela, também com um pouco de receio que eu levasse os clientes, que ela sabia que eu era muito boa de vendas, negociação, a gente fez um combinado e eu separei 15 clientes. Eu tenho essa anotação até hoje. Eu separei 15 clientes que eu poderia levar para mim. Planejamento, né? Já era alguma receita. Levei esses clientes, então ficava todo mundo me chamando. Quer? Eu falava, não trabalho mais, não trabalho. E as pessoas, mas poxa, mas... Enfim, eu nem falava que eu tinha uma agência. Que era um acordo, né? Vocês tinham. Era um acordo. E eu levei esses 15 clientes e ok, comecei a atender e já comecei a pensar como é que eu ia trabalhar de fato na publicidade. Exatamente depois de um mês, montei espaço físico, já contratei uma pessoa, já coloquei lá as mesas, 4 mesas, cadeiras, tudo, decoração. Fui fazendo aos pouquinhos. Você foi na minha agência, Eu visitei. Né? E aí, um mês depois, eis que vem a notícia. Grávida. Mais um mês depois da notícia que eu estava grávida, gêmeos. Então aí vem a pergunta, né? Como que é ser mãe de gêmeos? E ainda no meio dessa situação, por isso que eu contextualizei aqui. Então assim, se tornar empresária e ter os gêmeos, sendo que eu já tinha um filho, foi tudo junto, misturado. Foi um caos, tá? Nos primeiros 2 anos, eu me lembro que a minha empresa estava devendo mais de 45 mil, sabe assim? Uma loucura, não sabia. Eu fui fazer outras coisas, sabe? Marketing multinível dá dinheiro rápido. Sei lá, parece que do nada eu deixei de ser aquela pessoa planejadora de ser, vamos pro marketing multinível. Imagina, marketing multinível, 3 crianças em casa, a empresa. Fiz tudo errado, Andréia. Tudo errado. E aí uma dívida, frustração, meu marido que sempre me apoiou, né? Chateado, poxa, tem algumas coisas que eu te avisei, eu querendo, né? Enfim, mas graças a Deus, eu acho que é assim, quando você tem um sonho e quando você coloca na sua cabeça, isso vai dar certo, eu vou fazer acontecer, se você parar, focar, se planejar, ir atrás das pessoas certas, fazer o que tem de ser feito e ter fé. Fé em você, fé em Deus, que Deus vai te guiar, vai te mostrar o caminho, vai te mostrar as pessoas. Acontece, que foi exatamente o que aconteceu comigo. E mais ou menos uns 6 meses eu já não tinha dívida. Aí eu larguei todas as coisas erradas, né? Comecei a fazer um checklist de erros, né? Primeira vez que eu tinha uma empresa também, não, então isso não dá para fazer, isso a gente tira, isso a gente põe e tal. E aí quando eu vi, eu tava trabalhando com o que eu gostava, não tinha mais dívida, tava chegando a receita, as crianças, né, já estavam ali com 2 aninhos, aquela fase crítica, principalmente logo no começo, né? Você tem 2 bebês, você tem que amamentar, você não dorme direito. O corpo muda, o humor, né? A sua autoestima, as demandas, né? Enfim, mas graças a Deus eu passei por essa fase, tive muita ajuda do meu esposo, tive muita ajuda da minha mãe, que sempre esteve do meu lado. E superei tudo isso e quando eu vi o negócio estava rodando. Então vamos lá, entrega um logo, entrega um site, entrega isso, entrega aquilo. E aí eu comecei a perceber uma coisa que assim foi muito particular e foi muito importante para o que acontece na minha vida hoje, para o que eu faço hoje. Que foi assim, uma vez eu fui vender um site e aí o cliente virou para mim e falou assim, eu quero um site porque eu preciso disso, começou a explicar tudo que ele precisava, por que tal. E aí eu olhava para ele, olhava assim para o negócio dele e falava, gente, alguém colocou na cabeça dele que se ele tiver um site, ele vai arrebentar de vender. E ele não vai, porque ele não tem nenhum negócio estruturado, não tem um processo de vendas, né? Eu tinha passado o brief, tinha tido umas conversas. Então, eu comecei a conversar com ele e entender, né, sobre isso, né? E era isso mesmo. Alguém deve ter colocado na cabeça dele. Só que ali eu meio novata para poder, né, conversar e falar, olha, também não é bem por aí, eu não vou te vender o site, também precisando do dinheiro. Enfim, né? Aí eu falei, vou fazer diferente com esse cliente. Eu vou fazer o site, mas eu vou dar uma orientação. E assim foi. E a gente começou a conversar e ele começou a entender que eu podia mais do que fazer um site para ele. Nossa, isso que você me falou é interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, eu acho que eu, né, será? Então se eu fizer um site, ele ficar parado ali, né, sem tráfego, né, que você falou, não vai, nada, porque do nada uma pessoa vai digitar no Google, ainda que, isso eu tô falando há
5 anos atrás. Que nem era tudo que é hoje, né? Que nem era tudo que é hoje. Quem do nada vai digitar lá no Google o nome da sua empresa e vai entrar? Você tem todo um trabalho para fazer para as pessoas visitarem o seu site, né? E aí eu me lembro que ele perguntou assim para mim, você é coach? E aí eu nem sabia direito o que era coach, sabe? Você não tava muito nesse movimento. Aí eu falei, não sou coach, não. Eu só tô querendo te ajudar. Eu não quero te vender algo que depois eu vá receber e você vai ficar ali meio frustrado, tipo achando, poxa, paguei aqui pelo site e esse site não fez nada. Não trouxe retorno, né? Não trouxe retorno. A gente pode dizer que foi ali que nasceu, então, a mentora? Exatamente, foi ali que nasceu a mentora. E também de observar um pouco, sabe, Andréia, o mercado e ver que as pessoas simplesmente queriam vender. Ah, eu quero vender. Se apareceu, você quer o logo, você quer isso, você quer o site, você quer uma campanha. E eu pensava, gente, se o meu cliente não tiver resultado, como é que ele vai ser meu case? Se eu não tiver um case no portfólio, como é que eu vou ter mais clientes? Então, para mim, era fundamental, né? Assim, era uma coisa que ninguém me ensinou, nunca tive numa agência de publicidade, mas eu pensava assim, gente, para eu ter resultado, os meus clientes têm que ter resultado. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela vai contratar um profissional de marketing, o que ela está esperando? Ela está esperando vendas, ela está esperando resultado, ela está esperando uma luz no fim do túnel. E foi ali, né, do meu jeitinho, sem ter nenhuma experiência como mentora, não era coach, nada disso, que eu comecei. A pessoa comprava um logo, ela ganhava meio que uma mentoria. Ganhava um bate-papo, aí comecei, né, a vender projetos um pouquinho maiores, e aí eu embutia a mentoria, mas eu não cobrava. Por quê? Porque eu estava me testando. Eu sempre falo, a gente tem que validar, tem que testar e validar antes de vender algum produto, algum serviço. E aí, quando eu vi que as pessoas começaram a me dar feedback, nossa, foi muito interessante aquilo que você falou. Ah, sei lá, eu contratei uma pessoa, eu mudei tal coisa, eu fiz isso no meu produto, no meu serviço. Eu falei, opa, acho que eu já tô valendo real. Aí ali você começou a ficar mais profissional. Eu falo que a gente não nasce pronta realmente. As universidades são maravilhosas, eu amo estudar. Hoje eu faço um MBA de liderança e brand, adoro, da IBPOS. Vou mandar um abraço para o pessoal da IBPOS. Anderson, meu grande amigo, mas elas te ensinam a teoria, elas te ensinam, é muito importante, elas te mostram um caminho, olha, através disso você vai conseguir isso, mas a prática não tem igual, né? A prática não, ela que te forma realmente, ela que te faz ser quem você é. Aí a gente mudando assim né, sai da Kelly Júnior, a Kelly sonhadora, a Kelly que tomou vários tombos aí, que fez várias dívidas, que passou, né, não desistiu na gestação, não desistiu nas dívidas, e aí vem o digital. Quem é a Kelly hoje no digital? O que a Kelly faz? Aonde a Kelly já chegou? O que a Kelly já aprendeu? A Kelly continua fazendo dívida? Olha, dívida todo empreendedor, todo empresário, ele precisa fazer. Por quê? Você precisa investir no seu negócio, você precisa arriscar, né? Então, chega um momento da sua carreira que você fala, nossa, eu preciso aumentar minha equipe, eu preciso mudar esse equipamento, eu preciso investir no meu negócio, enfim, seja lá o que for. Então, assim, todo empreendedor, todo empresário precisa ter essa dose de coragem para poder também investir, senão você não sai do lugar, né? Eu conheci muitas pessoas e fiquei por muito tempo, né, sendo a eu presa, aquela pessoa que faz tudo, por achar, mas se eu contrato a pessoa, daí eu vou ter que pagar, e aí como é... Então, assim, você tem que ter fé, tem que saber o que você está fazendo, tem que estudar bastante e tem que ter, né, tem que arriscar e ir fazendo ali, né, com um risco calculado, mas fazendo coisas que são melhorias para o seu negócio e para você, né, porque você consegue ajudar o cliente, você consegue ajudar quem você contrata e você consegue se ajudar quando você tem esse pensamento, porque quem é a pessoa hoje com 3 filhos, ou mesmo que não tenha filho, que vai aí empreender e quer fazer de tudo, quer atender, quer vender, quer comprar, quer limpar, quer servir o café, né? E é bem sucedido. Não tem. Como é que anda a saúde? Só no sonho. Só no sonho. Como é que anda a saúde mental dessa pessoa que faz tudo, né? Então, chegou um determinado momento da minha vida que eu comecei a olhar muito para isso, né? Porque diante de todos aqueles erros, nos 2, 3 primeiros anos, as crianças, tudo junto, misturado,
eu cansei bastante, eu trabalhei muito, eu virei noites trabalhando, estudando, e aí chegou um momento que eu falei, não, peraí, calma, esse jogo, eu acho que eu não tô jogando da forma correta, eu preciso me especializar, preciso aprender mais algumas coisas, e foi aí que eu comecei, né? Preciso entender sobre liderança, preciso entender sobre pessoas, preciso entender uma série de coisas que às vezes a gente tá muito ali no técnico, né? Ah, eu tenho que saber de publicidade, eu tenho que saber de marketing digital. E aí você não olha para outras competências, outras habilidades que você ainda não tem e que você precisa ter. E aí foi que as coisas começaram a mudar, né? Foi quando eu comecei a ver que eu já estava dando mentoria, já estava cobrando também mentoria. Aí fui fazendo rebranding da marca, porque você começa a atender um cliente pequenininho, daí você vê que você já validou algumas coisas, você já tem uma experiência no mercado, já tem um nome, né? Seu nome está sendo formado ali. Aí você fala, tá, vou atender esse cliente aqui, que ele tem um potencial maior, né, para gerar mais receita, e eu também novos aprendizados. Então, assim, você tem que sair da zona de conforto, você não tem que pensar em ficar ali sempre no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. E aí, fazendo isso, hoje já são 8 anos, né, que a MavJ Publicidade está no mercado. Hoje eu também trabalho minha marca pessoal, então para todo mundo que eu atendo, que eu dou mentoria, eu sempre incentivo muito, porque todos nós somos uma marca, né? Nós estamos o tempo inteiro vendendo alguma coisa, vendendo uma ideia, enfim. E aí comecei também a trabalhar a marca pessoal. Então hoje a MavJ já vai passar por um rebrand, tá tudo no forno lá na agência, né? E a gente vai se posicionar no mercado como uma aceleradora de negócios, que eu acho que hoje a experiência de mercado que eu tenho me coloca num lugar que eu consigo ajudar um certo nicho de clientes que precisam saber, né, o que fazer dentro da empresa, como montar a sua esteira de produto, se vai para o digital, se não vai, quanto precisa investir, quais são as tendências. Então, hoje eu tenho a MavJ Publicidade, que é a agência, né, e que está se posicionando agora, vai se posicionar agora como uma aceleradora de negócios. E através da minha marca pessoal, acho que a gente erra tanto e a gente começa, né, ver tantas histórias ao nosso redor que você fala assim, cara, como que eu posso ajudar aquela pessoa? E aí, a minha marca pessoal, eu tenho um projeto, um ecossistema que eu estou montando, que vai, né, deve explodir várias coisas interessantes aí no começo do ano, que é para ajudar pessoas que ou estão iniciando ou que ainda não podem pagar uma agência. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que a gente erra tanto ou você acha que a vida nos conduz para esse erro para que a gente amanhã seja professor? Eu acho que a vida nos conduz. Porque os seus erros, eu vejo por mim. Eu não consigo, aí quem estiver assistindo talvez possa falar, nossa, possa achar que seja arrogante. Mas eu não olho para nada na minha vida, nada. Nenhuma empresa, olha que foram 2 empresas, a consultoria. Algumas sociedades que eu já fiz, que não deram certo naquele momento com aquela pessoa, naquela situação. Mas todas elas me ensinou algo e todas elas me ajudam muito quando eu estou em consultoria, quando eu estou em palestra, em conteúdo e até em percepção mesmo para um próximo. Eu estou numa rodada de negócio, hoje é muito aberto, né? Essas rodadas de negócio, antes era algo mais fechado. Network, que hoje todo mundo só quer fazer network, né? Ninguém mais quer tomar café com amigo. As pessoas só querem fazer network e tudo pago, detalhe, né? E isso me traz uma sensibilidade, uma habilidade de lidar com pessoas e de ouvir. Quando eu escuto algumas propostas de negócio, ali mesmo eu já consigo avaliar, falar assim, isso é para mim, isso não é para mim, isso vai ter um time, eu vou até esse lugar, partindo disso eu não continuo mais, até aqui é interessante, daqui vai ser prejuízo. Então, me trouxe tanta habilidade que hoje eu sento com grandes empresários e eu consigo falar com eles graças aos tombos, aos erros que alguns podem colocar. Isso, mas assim, a vida me deu a oportunidade de aprender. E hoje eu posso, né, como eu fui aluna, hoje eu posso ser professora. Você acredita nisso ou você e tá tudo bem, tá? Se você pensar diferente disso, ou você acha que eu poderia ter errado menos e hoje eu poderia estar melhor? Eu acho que tem 2 coisas, né? Que é assim, ó. Às vezes a gente olha para aquele erro, o tempo que você perdeu, o prejuízo financeiro, culpa, né? Culpa.
E aí você se culpa, você fala, poxa, ai meu Deus, eu perdi um ano aqui de trabalho que eu poderia ter feito diferente, que se eu tivesse conhecido aquela pessoa, mentor, hoje eu invisto muito em mentoria, né? Eu teria economizado anos-luz tempo, né? Tempo, porque tempo hoje é o nosso maior ativo, né? Mas eu não gosto de ver por esse lado não e falar que é isso que eu penso. É só aquela questão da culpa e da raivinha que fica ali, né? Mas eu vou te atiçar em outra coisa. A questão da culpa, você acredita que você se culpa ou a sociedade que você está envolvida tem um hábito de culpar e você acaba pegando aquela culpa para você? Não, eu acho que nesse caso, por esse ângulo que eu tô falando pra você, eu me culpo. Tá. Porque entra naquela história, meus filhos, meus motivos, né, o que eu preciso fazer, o planejamento que eu tenho na minha casa, com meu esposo, de coisas que a gente tá fazendo, que a gente tá investindo. Ele não trabalha na agência comigo, mas ele me ajuda, né, ele é meu sócio, me ajuda no financeiro, enfim. Ele é o contador. Ele é o contador, Então, você fica, eu me culpo porque às vezes eu induzi, né? Vamos conversar, vamos fazer isso. Aí ele fala, não, vamos embora, vamos nessa ideia aí. E aí a gente faz aquilo e aquilo não dá tão certo, ou aquilo gera um prejuízo, então eu me culpo. Entendi. Kelly, quero te agradecer a sua vinda aqui ao Pod Talento, Histórias que Inspiram. Você fez parte do fechamento do nosso programa. Esse programa, ele iniciou para trazer voz, deixar um legado, que são histórias de pessoas que hoje estão à frente de grandes negócios, de grandes empresas, ou a sua própria, ou dentro de alguma empresa, mas que tem um passado, né? Que tem seus tombos, tem suas quedas, mas que todos eles trazem para ele um aprendizado e eles fazem algo hoje com esse aprendizado. Hoje você é publicitária, se realizou, é mentora, né? Ministra palestra e é mãe de 3, esposa e realizada. Sabe aquela mensagem que fica no coração, assim? Aquela mensagem que você fala assim, pô, eu preciso falar para ela isso, ou para ele, né? Eu preciso deixar esse recado. Deixa um recado para as pessoas que forem assistir esse pod, para quem está iniciando, para quem é mãe de 3, ou às vezes tem um pouquinho a mais ali na barriga, né? Para quem está endividado e fala assim, eu não vou conseguir, minha empresa é melhor desistir, isso não é para mim. Tu pensa ou não, entro ou não entro no Instagram, faço ou não faço, contrato ou não contrato, Play na minha marca, que é um dos seus produtos maravilhosos, que eu te aconselho a seguir aí a Kelly, e domingos, e ver ali o Play na minha marca, é um produto muito legal dela. Para você que quer adentrar aí o mercado digital, ali ela te ensina o passo a passo. Deixa essa mensagem assim que vem lá do coração, que ela, sem olhar para ninguém, que vem lá da alma mesmo, assim que a pessoa fala, gostei dessa Kelly. Olha, eu acho que é uma frase que as pessoas podem achar que é chavão, mas rapidamente aqui eu vou explicar, né? É uma frase que você provavelmente conhece. Tudo que você pensar, você pode realizar. Essa frase não é minha, né? Essa frase é do Walt Disney, e que eu sou, né, apaixonada por todos os ensinamentos da Disney, enfim. E é isso, sabe, Ideia? Eu acho que todas as vezes que eu caí, levantei, errei, consertei, tive prejuízo, no fundo, eu ficava com aquele retrato assim, é aqui que eu quero chegar, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou conquistar. E tá muito longe ainda de eu chegar onde exatamente eu quero, mas eu posso dizer aí que de 20 anos para cá empreendendo, de 8 anos para cá com a minha empresa, eu já realizei muita coisa que às vezes eu mesma olho e falo, cara, eu não acredito que eu consegui chegar aqui. E o digital aí nos trouxe essa oportunidade, né? Sim. Kelly, mais que gratidão, muito obrigada por você dividir aqui um pedacinho da sua vida, da sua história. Vou deixar as portas abertas para a gente fazer um segundo programa, para a gente falar mais de negócios, falar mais do digital. É um assunto que eu quero trazer aqui na segunda temporada. Quero discutir sobre o digital, como iniciar essa carreira, se está certo, ou não certo e errado, mas é coerente ficar postando tudo, o que é legal para tua marca pessoal, para tua marca empresarial, o que você tem que trazer para as pessoas. E aí, como você hoje tem o Play na sua marca aí, quero te trazer para um segundo bloco para a gente falar sobre isso. E vai ser um prazer, eu adoro falar sobre construção de marca, tanto marca pessoal quanto marca corporativa. Aí a gente vai envolver os treinamentos e a sua marca. Muito obrigada. E você que ficou assistindo a gente aqui, muito obrigada. Te convido para seguir aí a Kelly Domingos, você vai adorar. E até o nosso próximo programa.